Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Iremos dar hoje início ao nosso curso de matrizes. Estamos em torno de 6 a 7 vídeos sobre esse tema. Você deve estar perguntando o que é matriz, mas antes de dar esse conceito, não se esqueça. Vem aqui embaixo, é muito rápido, se inscreve no canal, que é para você dar força aí para o canal Sena Mate e também aciona o sininho para receber as atualizações, tá bem? Vamos lá começar o nosso curso de matrizes. Vamos começar o primeiro vídeo com conceitos iniciais. O que é uma matriz? Eu acho que você já viu aí tabelas de jogos, por exemplo, tabela do Campeonato Pernambucano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e você sabe que lá você tem na coluna o nome dos times e em outras colunas você tem a quantidade de gols que ele fez, os jogos que ele ganhou. Então você tem linhas e colunas nessa tabela. É justamente isso, a matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato de MN, aonde esse M, pessoal, que é um lembrete aí matemático, simboliza a quantidade de linha e N significa dizer a quantidade de coluna, que eu irei com um exercício mostrar isso lá na frente, tá bem? Onde M representa o número de linhas, como eu falei, a horizontal, e o N é o número de colunas, que é a vertical, tá bem? Eu vou dar aqui para vocês um estilo de matriz. Aqui nós temos uma matriz, tá? Nós chamamos matriz A. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. A matriz, pessoal, ela é maiúscula, ela vem com letra maiúscula. Só aqui dentro da matriz, que são os elementos ela vem com letras minúsculas, tá bem? Então aqui, ó, o A, que está na parte externa, que significa dizer a matriz, sempre letra maiúscula. E o elemento, sempre letra minúscula. Isso é interessante, tá bom? Então é o seguinte, olhando para essa matriz, pessoal, eu quero chamar a atenção uma coisa. Tá vendo aqui esses colchetes? É o que representa a matriz, mas também pode ser parêntese ou módulo, né? Duas barrinhas aqui. Tá? Então nós temos essas três nomenclaturas aí, colchete, parênteses e o módulo, tá bem? Agora vamos voltar aí a identificar quem é a linha, quem é a coluna. Perceba, aqui eu estou dizendo que linha é horizontal, então a nossa linha aqui, ó, é 3, essa primeira linha é o 3 e o menos 7. A segunda linha nós temos meio e 0, a terceira linha aqui, ó, horizontal, menos 1 e 4. Agora percebe que aqui nós temos três linhas, tá bem? E nós temos duas colunas que é vertical. A primeira coluna tem como elemento 3, meio e menos 1. Na segunda coluna tem menos 7, 0 e 4. Então perceba, nós temos aqui uma matriz de 3 linhas e duas colunas. Nós representamos dessa forma aqui, ó, que é o MN. Primeiro vem a quantidade de linha, depois vem a quantidade de coluna, não se esqueça disso. Então, ó, nós temos aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá ela aqui. E nós temos duas colunas, uma, duas. Então, a matriz aí 3 por 2, beleza? Vamos ver outro exemplo. Olhando aqui, nós temos a matriz B, aonde ela só tem uma linha, mas ela tem, pessoal, 3 colunas. Perceba, ó, primeira vertical aqui, segunda vertical, terceira vertical. Então aqui nós temos uma matriz de uma linha com 3 colunas, ou seja, 1 por 3. Beleza? Olha aqui, ó, parêntese também pode ser simbolizado, tá bem? Vamos ver aqui uma matriz C. Olha essa matriz. Eu tenho duas linhas e tenho duas colunas, então é uma matriz 2 por 2. Tá certo? Vamos para mais um exemplo de matriz, a parte conceitual. A matriz D. A matriz D você percebe que tem 3 linhas e 4 colunas, então é um 3 por 4, beleza? Olha aqui, ó, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Então a matriz D é uma matriz do tipo 3 por 4. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, que é a E. A E você tem duas linhas e tem 3 colunas, então é uma matriz aí 2 por 3, beleza? Vocês viram agora aí o conceito, né, na parte conceitual, sabendo que a matriz é uma tabela organizada entre linhas e colunas, aonde a horizontal é as linhas, as verticais são as colunas. Vamos seguir. Matriz é muito tranquilo, tá, pessoal? Vamos ver agora a representação de uma matriz, tá certo? Porque cada elemento ela está posicionado em uma parte da coluna, uma parte da linha.
Então nós chamamos ele de representação. Observe essa matriz. Perceba que esse 3 ele está na primeira linha, que é essa daqui, e também está na primeira coluna. Eu vou escolher esse 4 aqui, ó. Esse 4 ele está na terceira linha e na segunda coluna. Então nós iremos representar desta, lembre que aqui, ó, 3 linhas, 2 colunas, é uma matriz 3 por 2. Nós iremos representar dessa forma aqui, ó. Lembre que aqui a primeira é a linha, o segundo, nossa segunda nomenclatura aqui é a coluna, como eu tinha falado anterior, o MN, tá bom? Então nós iremos simbolizar ele desta forma aqui, ó. Lembre, M é linha, N é coluna, que no caso aqui é o 3 para o M, 2 para o N, beleza? Agora observe, aqui nós temos uma matriz 3 por 2 e também temos uma matriz 3 por 2 aqui. Perceba que o 3 ele está representado aqui, ó, por A11, ou seja, A11, não diga A11, é A11. Eu digo A11 porque é uma maneira mais fácil de você falar e para poder calcular, tá bem? Aí você diz, por que sendo é 1? Perceba que o 3 ele está na primeira linha, que representa esse 1 aqui, e está na primeira coluna, que representa esse 1 aqui. É por isso que é uma matriz 1, 1. Beleza? Vamos ver o menos 7. O menos 7 ele está na primeira linha, por isso que aqui é 1, e está na segunda coluna, por isso que aqui é 2. Então aqui é um elemento 1, 2. Ele está posicionado na primeira linha, segunda coluna, tá bom? Ou esse aqui, ó. Esse elemento ele está posicionado na segunda linha, primeira coluna. Então vamos lá. Segunda linha é essa aqui, primeira coluna é essa daqui. Então nós estamos falando aqui do meio, tá bom? Então esse A2, 1 é o elemento 1 sobre 2. Vamos ver outro. 2, 2, ou seja, na segunda linha, o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Estamos falando aqui do 0, ó. Ele está na segunda linha e na segunda coluna, percebeu? Então é isso aí. Cada elemento dele é representado dessa forma. O A vem a sua linha e vem a sua coluna na qual ele está posicionado. Vamos ver o 31 aqui, ó. 31 não, o 3, 1, né? Nós temos 3 linhas, ou seja, ele está na terceira linha, primeira coluna. Isso aqui, pessoal, que ele está falando é o menos 1. Perceba que ele está na terceira linha e primeira coluna, ou seja, 3, 1. Aqui, ó, esse elemento está na terceira coluna, aliás, terceira linha e segunda coluna. Nós estamos falando aí do 4, né? Perceba, ó, terceira linha, aliás, terceira linha e segunda coluna. Tá aqui, ó, o 32, ou seja, o 3, 2. Percebeu? Então, cada elemento desse, ele recebe essa nomenclatura do A11 ou A11, né? A12, A21, isso vai depender do tipo de matriz que você tem, beleza? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Eu botei aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é em relação a essa nomenclatura aqui, A e J. Pessoal, esse I é lá onde está a posição da linha, tá bom? Do elemento está na linha. O J é a posição dele está na coluna. Então, por isso que eu botei aqui, ó. O A11 é o terceiro, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Olha aqui, ó. O A12, aqui o A12, ele está na primeira linha, segunda coluna, é o menos 7. O A21, aqui, ó, ele está na segunda linha, que é o I, beleza? E na primeira coluna, que é o caso aqui do 1 sobre 2. O 22, o A22, ele está na segunda linha, segunda coluna. Nós estamos falando do 0. O A31, na terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna é o menos 1. E para encerrar, nós temos o A32, terceira linha, segunda coluna, ou seja, o elemento que está posicionado na terceira coluna, na terceira linha com a segunda coluna é o 4. Aqui, ó, terceira linha, segunda coluna é o 4. Então, percebeu? Matriz é bem tranquilo, tá? Você sabendo as nomenclaturas, você vai longe. Vamos seguir. Vamos ver aqui, pessoal, exemplos, tá? Primeira questão desse nosso curso de matrizes, que diz o seguinte: dada a matriz A igual a, aí ele deu aqui os elementos, né? Perceba com a matriz de 3 linhas e 2 colunas, ou seja, 3 por 2. Aí ele diz, calcule. Aqui nós temos essa matriz, tá certo? O que é que ele está pedindo aqui? Ele quer que você calcule esta situação aqui, ó, tá certo? Então, vamos lá. Para calcular essa situação,
dessa nossa linha, nós precisamos aí primeiro achar os seus elementos, a parte que está a representação de cada elemento, tá? Então, vamos reiniciar. Questão 1. Dada a matriz A, ele deu essa matriz, calcule A11 mais o dobro do A21 mais 3 vezes o A12 menos o A22 mais o A32 vezes o A31. Para isso eu tenho que descobrir quem é esses elementos aqui. Então perceba o seguinte, está aqui a matriz e aqui está a sua representação, tá? Ó, nós temos três linhas, nós temos duas colunas, tá aqui, tá bom? Então vamos lá. Quem é o A11? Perceba que o A1 é o primeiro elemento aqui, ó, tá bom? Que é primeira linha, primeira coluna. Nós estamos falando deste 3 aqui, tá? Então, ó, esse A11 nosso aqui, ele é o 3, tá bom? Ó, o A1, você pode dizer A11, né? A11 aqui é o 3, então aqui nós teremos 3, beleza? Mas o dobro, quem vai estar na posição 2, 1? A posição 2, 1, ele está falando aqui, ó, 2, 1 é a segunda linha, primeira coluna, ele está falando do meio, tá ele aqui representado. Mais 3 da fórmula, qual é o elemento que está na posição primeira linha e segunda coluna? Nós estamos falando desse aqui, ó. Ele aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna, nós estamos falando aí do menos 7. Ou ele aqui, ó. Qual é a posição, qual é o elemento que está na posição da segunda linha, segunda coluna? Nós estamos falando aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, tá aqui representado. Só você olhar para cá, ó. Esse e esse, ele está no meio aqui, né? Então ele é o 0, beleza? Mas a posição aqui do elemento que está na terceira linha, segunda coluna, que é o 32, né? Tá aqui, ó. Ele está representado aqui pelo 4, tá, pessoal? Ou ele aqui, ó. Vezes o A31. O A31 está aqui embaixo, que é, analisando aqui, ó, comparando aqui com esse de cima, é o menos 1. Percebeu? Então, você tem a matriz, você forma a sua representação e você consegue localizar qual é o número que representa aquele elemento, tá bom? Então, vamos lá. Vem para cá. Eu percebi que eu tenho uma multiplicação aqui de 2 vezes 1 sobre 2. Então, 2 por 2 é 1. Tá certo? Que vezes esse 1 aqui vai dar 1, beleza? Mas vamos lá. Desce o 3, tá aqui. Corta o 2 e o 2, porque aqui é um produto, sobra 1. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 7 dá 21. O 0 você esquece. Mais com menos aqui dá menos. 4 vezes 1 dá 4, beleza? Vamos seguir. Perceba o seguinte, pessoal. 4 mais 3 mais 1 dá 4. Menos esse 4 aqui vai dar 0, né? Então o que sobrou para mim foi um menos 21. Percebeu como é que a representação nos ajuda a calcular uma expressão em matrizes? Vamos agora para mais um item. Vamos agora para a nossa segunda questão, usando aí também a parte de representações. Olha o que ele diz. Qual é o elemento A4, 6, ou seja, o elemento que está na quarta linha, sexta coluna, ou seja, lembre que esse 4 é o I e esse 6 é o J, tá? Da matriz A igual a e J do tipo 8 por 8, em que A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o dobro do J dividido por 1. Aí você diz, Seninha, eita, negócio complicado, não é não? Preste atenção aqui comigo, vem aqui comigo, bem simples. Ele quer saber o A46 aqui, o A46. Lembrando, já que ele quer o A46, esse 4 é o I, esse 6 é o J. Então é só você agora substituir aqui, ó, no lugar desse I vem o 4, no lugar desse J vem o 6 e você vai para um abraço. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Tá aqui o que ele está pedindo. Ele está querendo o A46, tá aqui o A46 igual. O menos 1 da fórmula você repete. O I é 4, como eu botei aqui para vocês, percebeu? O J é 6, vai ficar mais 6, vezes o dobro do J aqui é 6, tá aqui, dividido por I, que é o 4. Acabou a conta. Agora é só calcular. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa potência aqui. 4 mais 6 dá 10, repete a base, tá? Aqui, ó, menos 1 é a base, você repete, vamos resolver o expoente. 4 mais 6 dá 10. 2 vezes 6 aqui, esse produto dá 12 sobre 4, beleza? Pessoal, preste bastante atenção aqui, ó.
Como o expoente dessa base aqui é par, a resposta dele é sempre positiva. E 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1. Então, menos 1 elevado a 10 vai ser mais 1, tá certo? Tá aqui. 12 dividido por 4, você tem 3. 1 vezes 3 dá 3. Logo, aí o elemento A46 é igual a 3. Percebeu? Bem tranquilo? Beleza? Agora vamos ver algumas matrizes especiais. Quando eu falo em matrizes especiais, eu estou dizendo aquela matriz que tem alguns nomes, tá bom? Que é de acordo com a sua linha, de acordo com a sua coluna. A primeira que nós temos aqui, que é a matriz A, ele só tem uma linha e ele tem 3 colunas, tá bom? Então nós chamamos, ó, só tem uma linha, nós chamamos aí de matriz linha. Por que mesmo? Porque ele só tem uma linha, é uma matriz do tipo 1 por 3, tá bom? Só possui uma linha. Já o B, ele só tem aqui uma coluna, então ficou óbvio, né? Se a matriz A é uma matriz linha, essa daqui que só tem coluna só pode ser a matriz coluna, beleza? Olha aqui, ó. É uma matriz coluna. Veja que ele tem 3 linhas. 1, 2, 3 e uma coluna. Então, é uma matriz coluna do tipo 3 por 1. Beleza? Agora, essa daqui, perceba que só tem 0. Também é óbvio. Então, nós chamamos ele de matriz nula. Tá bom? Matriz nula. Que aqui, no nosso caso, a matriz C, você tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 3 por 2, mas que recebe o nome de matriz nula por possuir apenas elementos 0. Por ela possuir esse elemento 0, ela também pode ser representada dessa forma. 0, 3 por 2, tá bom? Vamos agora para mais matrizes especiais. O D, por exemplo. A matriz D, ele tem 2 linhas, tem 2 colunas. Então, nós chamamos ele aí de matriz quadrada, que é uma matriz que tem a mesma quantidade de coluna com a mesma quantidade de linha, ou seja, 2 linhas, 2 colunas. Perceba, ó, 2 linhas, 2 colunas, ou seja, o número de linha é igual ao número de coluna. Logo, nós chamamos de matriz quadrada. Mas também ela pode ser chamada matriz quadrada de ordem 2. Se ele falasse assim, matriz quadrada de ordem 3, ele está dizendo que é uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas, uma 3 por 3, beleza? Vamos para o E. O E é o seguinte, nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 2 colunas. E ó, se aqui é uma matriz quadrada, essa daqui vai ser o que mesmo? Ela vai ser uma matriz retangular, tá? Ela possui 3 linhas e 2 colunas, percebeu? Agora aqui, ó, essa matriz F, ele só tem um elemento. Ele só tem uma linha e uma coluna. Por isso que nós chamamos ele aí de matriz unitária, tá bem? Ele só possui um elemento. Você não pode ser uma matriz quadrada? Não, matriz quadrada é a partir de 2, de ordem 2, tá? Aí, a ordem 1, né? Podemos chamar de ordem 1? Não, porque ela não é quadrada, tá bem? Ela é uma matriz unitária, ela possui um único elemento e que esse elemento, claro, está na posição da primeira linha em primeira coluna. Tranquilo? Vamos seguir. Pessoal, vamos falar sobre matriz e sua diagonal, tá? Eu quero chamar a atenção que a única matriz que possui diagonais é a matriz quadrada, ou a matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, tá certo? É aquela que tem a mesma linha, mesma quantidade de linha e mesma quantidade de coluna, que é a matriz quadrada. Só ela possui diagonal. Sendo que aqui nós temos dois tipos de diagonal. Essa aqui vem da direita para a esquerda, que pega os elementos repetidos, ó, 11, 22, 33, ou seja, 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Ela é uma diagonal. Nós chamamos ela de diagonal principal por ela partir aqui de 1, 1, ó. Então, vem de princípio, vem de primeiro elemento, tá? Então, nós temos a diagonal principal. Já a outra diagonal que nós temos, a segunda diagonal, é a diagonal secundária. Então, essa aqui é a primeira, que é a diagonal principal, e aqui nós temos a diagonal secundária, tá bem? Então, recapitulando, só existe diagonal em uma matriz se ela for quadrada, se ela for de ordem, beleza? Ela tem a sua diagonal principal, que é aquela que parte do princípio,
não é com elementos repetidos de mesma quantidade de linha, mesma posição na linha, mesma posição da coluna, no caso do A1, do A22, do A33, beleza? E a secundária que vem da direita para a esquerda, beleza? Tranquilo? Quero chamar a atenção aqui também sobre isso aqui, ó, o traço de uma matriz quadrada. Quando nós falamos o traço de uma matriz quadrada, nós estamos querendo que você, aluno, some todos os elementos da diagonal principal. Por exemplo, se eu perguntasse aqui qual é o traço desta matriz, eu teria que pegar aqui o A11 mais o A22 mais o A33. Aí sim eu acho aí o traço dessa matriz, tá bem? Vamos agora fazer um exemplo sobre isso. Esse exemplo aqui é o nosso último exemplo desse primeiro vídeo de matriz, os conceitos iniciais, tá bem? Então vamos lá. A pergunta dele é o seguinte: qual é o traço da matriz E? Aí ele dessa matriz aí que ela é quadrada, que ela é de ordem 3, tá, pessoal? Perceba aqui, ó, ela tem uma linha, três linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas, ou seja, ela ela é uma matriz 3 por 3, ou seja, de ordem 3, tá? Então, significa dizer que ela possui diagonal. Como ele quer o traço, eu tenho que somar os elementos da diagonal principal, que é esse aqui, ó, tá bom? Deixa eu botar ele aqui para vocês. Tá ele aqui, eu tenho que somar, tá, a diagonal principal. E quem são? 2 sobre a raiz de 3 mais 5 mais 1. Aqui está a expressão que representa o traço da matriz E. Agora vamos calcular. Tá ele aqui. Primeiro vou pegar logo 5 mais 1, tá, pessoal? 5 mais 1 dá 6, vou repetir essa fração. Ele vai ficar dessa forma, beleza? Perceba, olha o que eu vou fazer. Como é que é uma fração apenas, eu vou pegar essa raiz de 3, multiplicar o vizinho dele e somar o 2. Vai ficar 2 mais 6 raiz de 3, que vem sobre 3, beleza? É a mesma coisa tirar o MMC, tranquilo? Ó, pessoal, perceba que eu não posso deixar essa raiz no denominador, né, racional. Então eu tenho que tirar ele daqui. O que é que eu vou fazer mesmo para eliminar ele? Eu vou multiplicar o numerador e denominador pelo próprio denominador raiz de 3, beleza? Então vamos lá, ó. Raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3, está aqui. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, cuja raiz de 9 é 3. Então vai ficar 3 vezes 6. Está ele aqui. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 do denominador, ele é a raiz de 9, que é 3. Resolvido aqui. Vamos resolver só isso, ó. Repete, repete. 6 vezes 3 dá 18, né? Você vai repetir o 2 raiz de 3. 6 vezes 3 dá 18 sobre 3. Isso aqui é a resposta do traço da matriz E. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vimos a representação da matriz. Vimos que ela pode ser representada também por colchete, por parênteses e por módulo, né? Vimos isso também. Falamos sobre o traço e as matrizes especiais e seus elementos também, a posição dos seus elementos. Então é isso aí. Mas antes de ir embora, se inscreva no canal Senamat para você receber os novos vídeos de matrizes, né? Para você receber o curso completo de matrizes. E também acione o sininho, tá bem? É isso aí. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.